Hoje meu nome é Débora, tenho 30 anos, e venho contar para vocês o meu testemunho de vida. É, em 2019, em janeiro, eu, meio a várias coisas assim, que não foram boas que eu ouvi, eu entrei num quadro depressivo, né? Um quadro depressivo, com muita crise de ansiedade. É, eu achava que não poderia ser curada, né? Eu vi várias coisas que não faziam sentido. Por eu nunca ter passado crise de ansiedade, eu ouvi de pessoas que não tinham sabedoria, que era coisa ruim que estava sendo na minha cabeça, que era falta de Deus, né? E isso, para quem está passando a primeira vez por uma crise, ou para outras pessoas, né, que já passaram por isso ou estão passando, não é fácil de ouvir. E eu espero assim que hoje as pessoas tenham muita sabedoria, né? Que depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, ou qualquer coisa que seja psicológico, não é falta de Deus. É, como o corpo da gente adoece, a mente também pode adoecer, né? Mas mesmo assim, fui fazer tratamento, pedindo muito para Deus, que Deus guiasse todos os médicos, todas as pessoas que Deus colocasse na minha vida seja guiada por Ele, né? Que fossem guiadas por Ele. E fui fazendo tratamento, não foi fácil, tinha muita crise de choro, muito medo, muitas coisas, sabe? Mas Deus se fazia presente. Foi em 2019 que eu acabei conhecendo a Daniela Apóstola, que foi um anjo na minha vida, né? Orava muito pela minha vida, né? E Deus usou ela várias vezes para falar que Deus ia fazer na minha vida, que Deus ia me curar. E fui fazendo tratamento com também um médico muito bom que Deus colocou na minha vida. E fui fazendo, e Deus foi agindo, e eu recebi a cura, né? Fiz um tratamento, recebi a cura que Deus tinha me prometido. E estava muito feliz, muito, né? Recebi da graça de Deus. E aí foi indo. Aí eu acabei machucando meu pé, né? Machuquei o pé. Aí Deus foi e curou de novo, que talvez eu não teria mais o movimento do pé, porque eu tinha machucado meu tornozelo. Mas Deus foi de novo e fez, né? Me curou. E depois eu acabei ficando grávida, né? Foi minha primeira gestação, uma gestação que eu queria muito, eu e meu esposo. E a gente teve nossa primeira filha, né? Aí, depois de 10 anos de casados, né? Bem no dia do nosso casamento, da data de comemoração do casamento, eu descobri que eu estava grávida e contei para toda a família, né? Depois descobri que eu estava grávida de uma menina, né? Que a gente colocou o nome de Elisa, promessa divina, que era a nossa promessa que Deus tinha feito, né? Que Deus ia dar um filho pra gente. Só que Deus não falou como que seria, né? E foi linda a gestação, só que no 6º mês de gestação, a gente estava naquela época da Covid, né? E depois eu acabei engravidando em 2020, isso, né? E no final de 2020, e quando foi em junho de 2021, eu percebi que minha neném não estava mexendo muito, eu resolvi marcar um ultrassom. E marquei um ultrassom, fui fazer, aquela ultrassom morfológica. De repente, o médico começa a mexer para um lado, mexer para o outro, falou assim, ó, Débora, eu vou ter que parar o exame, eu preciso falar com vocês. E naquele dia eu ouvi o que uma mãe nunca quer ouvir, né? Eu ouvi daquele médico, ele falando pra mim, sinto muito, mas o coração da sua filha não tá batendo mais, não tem mais batimentos aqui. E meu mundo e do meu marido abriu como se tivesse abrido um buraco e tivesse jogado de dentro. E ali, eu sei que meu coração despedaçado. Tive que ir pro hospital sozinha, passar tudo sozinha, porque era época de Covid, então eu tive que ficar sozinha, eu e Deus, né? Porque ele nunca me abandonou, mesmo em meio aos meus questionamentos, né? Porque eu questionei Deus, por que que você tirou de mim minha filha, sendo que tem tantas pessoas que geram e não querem gerar, não querem um filho, e eu queria tanto, né? Mas a gente não conhece os planos de Deus, não sabe o que Deus vai fazer. E tive ela, né? Depois descobri que eu tinha trombofilia, depois descobri que tava com Covid bem na época. E depois de uns dias de ter passado tudo isso, eu acabei caindo em outra depressão. E não foi fácil, né, ter que voltar todo o meu abismo de novo da depressão, ter um luto, viver um luto, uma depressão. Mas fui fazendo tratamento, né, fui pedindo para Deus me tirar daquele abismo, cuidar do meu coração, cuidar da minha família, que Deus me levantasse daquele deserto que eu estava passando. Foi quando Deus usou, novamente, a Dani Apóstola para falar que Deus ia me dar uma filha, que ia ser cheia de saúde, e usou outras pessoas também para falar, mais 2 pessoas, que falaram que ela ia ter muita saúde e muito forte. E peguei aquela promessa para mim. E Deus me curou novamente de outra depressão. E depois de 2 anos, né, eu descobri que eu tinha hemofilia, tudo. E depois de 2 anos, no mês de junho, onde que era um mês que no meu mês, ficou um mês de morte, né, porque eu tinha perdido a minha bebê nesse mês, Deus me presenteou com vida. Vida, né, Deus colocou um anjo, tirou, né, deixou meu anjinho junto dele, mas me mandou um arco-íris. Em junho de 2023, eu descobri que eu estava grávida da minha bebê arco-íris.
E foi uma alegria enorme, né, pra mim, para meu esposo, pra toda a família, porque Deus cumpriu com a com a promessa que ele fez. E depois de alguns meses descobri que eu estava grávida de uma menina, que a gente colocou o nome de Lívia, e foi tudo muito lindo, né. E hoje eu falo que Deus pode curar, Deus vai realizar todas as promessas que ele fez na minha vida e na tua vida. Deus pode curar tudo. E eu também falo hoje, né, para mães que não passaram por o que eu passei, que Deus pode fazer você girar, né. E falo que também que hoje a gente tem que ter menos preconceito, né, porque eu sou católica e a Dani e algumas outras pessoas que oram pela minha vida são evangélicas. Hoje eu tenho um grupo com umas meninas que cada uma ora pela vida da outra, eu sendo católica e elas evangélicas. E a gente fala que Deus é um só, então a gente não pode ter esse preconceito, né. Então, se a gente tem que orar um pelo outro, né. E Deus, ele é maravilhoso. Ele fez na minha vida e ele pode fazer na tua vida. Mães que não são mães hoje, você pode girar, você pode fazer o que você quiser. Você tem que somente crer que Deus vai fazer. E no tempo certo, no tempo dele, ele vai fazer você gerar. Em nome do Senhor Jesus. E hoje o testemunho da minha vida é esse. E espero que vocês alcancem as bênçãos do Senhor.